Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos estudar transmissão de movimento. Que tipo de movimento? Movimento circular. Teve dúvida de movimento circular? Volta, procura a videoaula referente a movimento circular e aí retoma para essa aqui, retorna para essa e aí a gente dá continuidade. Então, a transmissão do movimento, especificamente o movimento circular, ela se dá de duas formas. Uma das formas é quando esses dois movimentos circulares são ligados através de correias, corrente, como por exemplo essa figura aqui, tá certo? Ou quando eles são ligados através de eixo ou conexão de uma com a outra, por exemplo, essa figura aqui, ó, dessas duas catracas, vamos colocar assim. E aplicações no dia a dia, a imagem aqui no canto superior esquerdo já traz menção à aplicabilidade disto, ou seja, a bicicleta, por exemplo, ela utiliza o quê? Coroa, catraca, conectada a um pneu e ligando a coroa à catraca, por exemplo, tem o quê? Tem uma corrente. Então, o movimento que é feito lá na coroa, ela é transmitido para a catraca e essa catraca, por sua vez, faz essa transmissão para o pneu, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, vamos olhar essa figura aqui da direita, e vamos verificar o seguinte. Olha só. Aqui temos uma circunferência menor de raio RB e aqui uma circunferência maior de raio RA. Tá bom? O que a gente pode garantir? Se você marcar pontos ao longo dessa correia ou corrente, como queira, tá certo? Se você marcar pontos, o que eu posso garantir? Esses pontos, por exemplo, esse ponto aqui, ó, quando ele se deslocar para cá, esse aqui também tem se deslocado a mesma distância, no mesmo intervalo de tempo. Então, o que eu posso garantir? Que a velocidade do ponto A é igual à velocidade do ponto B. Que velocidade? Esse V a gente chama o quê? De velocidade linear, tá bom? Falo já da velocidade angular. Isso é óbvio. Por que é óbvio? Porque se a velocidade de um desses fosse maior do que o outro, vamos imaginar, se a velocidade de B fosse maior do que a velocidade de A, o que estaria acontecendo aqui? Ele estaria esticando essa correia ou corrente e rompia essa correia ou corrente, tá bom? Então, essas velocidades são iguais, velocidade linear. Já a velocidade angular, que nós vamos representar pelo Wzinho, são diferentes. E aqui cabe uma observação muito importante. Por exemplo, comparando a velocidade angular de B e a velocidade angular de A. Pessoal, quando essa circunferência aqui de raio A, que é maior do que a outra anterior a B, quando ela der uma volta, essa outra menor teria dado a mesma volta, um número menor ou um número maior de voltas? Pela experiência cotidiana, a gente já sabe que quando essa aqui vai dar uma volta, essa outra menor tem dado mais voltas. Claro que a relação vai depender do tamanho delas. Por exemplo, se isso aqui, o raio dessa aqui for o dobro dessa aqui, se o raio de A for o dobro do raio de B, implica dizer que quando a circunferência A der uma volta completa, a circunferência B tem dado duas voltas completas. Você percebe isso nas famosas bicicletas que utilizam as marchas, não é isso? Quando você vai subir uma ladeira, você faz o quê? Você faz a opção, a troca de marcha vai para uma coroa menor. Então você vai pedalar mais vezes, consequentemente vai ficar mais leve, vamos colocar assim, a bicicleta, tá bom? Mas você vai pedalar mais vezes. Quando você está num plano ou está descendo e quer andar mais rápido, você passa a marcha, a corrente pula para uma coroa maior, portanto, cada pedalada que você der para uma volta completa na coroa, conectado a uma catraca menor, cada uma volta na coroa vai dar mais volta na catraca. Como a catraca é conectada ao pneu, eu também vai dar mais voltas, ok? Então, esses pontos tem que observar. Velocidade linear de A igual a velocidade linear de B. Já a velocidade angular de A e de B são diferentes. No caso, a velocidade angular de B é maior do que a de A. Por quê?
Porque quando o ar, é isso que estamos falando, quando o ar der uma volta, B tem dado mais voltas. E a velocidade angular é a velocidade de giro, ok? Vamos olhar para essa figura aqui da esquerda. Essa figura da esquerda quer dizer o seguinte, isso aqui acontece muito nos interiores de um relógio, relógio analógico de ponteiro, por exemplo. É um conjunto de catraca conectada uma à outra, tá certo? No interior do motor do automóvel e na mecânica, de maneira geral, utiliza muito isso. Então, o que é que eu observo aqui? Quando essa circunferência de raio A girar nesse sentido horário, ela vai forçar o quê? Essa outra girar no sentido anti-horário, porque elas estão conectadas uma à outra, tá bom? Como a gente já sabe, velocidade linear de A igual a velocidade linear de B. Lá do quando estudamos o movimento circular, vimos que existe uma relação entre velocidade linear e a velocidade angular. Velocidade linear é a velocidade angular vezes quem? O raio. Então, foi isso que foi feito aqui. A velocidade angular vezes o raio para A igual a velocidade angular vezes o raio para B. Quem é a velocidade angular? 2πf, frequência de A, vezes o raio de A. E a velocidade angular de B vai ser 2π, frequência de B, vezes o raio B. Cortando esses 2π aqui, ficou frequência de A vezes o raio de A, igual a frequência de B vezes o raio de B. São relações entre frequência e raio. Quando solicitado nos problemas, a gente utiliza essa expressão. Ok? Vamos ver uma aplicação disto. Essa questão de número 1 vai dizer o seguinte. A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Na bicicleta, a coroa tem raio 4R. Está aqui, ó, o raio da coroa. Certo? 4R. Conecta a catraca de raio R. A catraca tem um raio R, tá certo? Por meio da corrente. Tá aqui a corrente. Por sua vez, a catraca é ligada à roda traseira, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, escreva a relação entre as magnitudes das velocidades angular. E aqui ele colocou isso da coroa, velocidade angular da catraca, e a velocidade angular da roda. Pronto. Vamos analisar. Primeiro, que a gente acabou discutindo agora há pouquinho. A corrente está conectada à coroa e à catraca. Essa aqui tem um raio maior. Quando essa aqui der uma volta, essa catraca tem dado mais voltas. Então, quem é que tem maior velocidade entre esses dois? Quem tem maior velocidade entre a catraca e a coroa é a catraca. A catraca tem uma velocidade maior, angular. Repetindo, quando esta coroa aqui der uma volta, essa catraca tem para acompanhar dado mais voltas. Então, a velocidade angular da catraca é maior do que a coroa, ok? Agora, vamos analisar catraca e o pneu. A catraca é conectada ao pneu, é junto. Na hora que a catraca der um giro, o pneu faz o mesmo giro, porque estão conectados pelo eixo. Então, o que eu posso dizer? Que a velocidade angular da catraca é exatamente igual à velocidade angular, tá certo? Da roda. Então, a relação que ele pediu é isto, só isto. Está aqui a resposta. Ok? Viu como é simples? Vamos andar um pouquinho. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão vai dizer o seguinte. A engrenagem da figura a seguir é parte do motor de um automóvel. Os discos 1 e 2, de diâmetro 40, olha, o diâmetro dos discos tem o diâmetro ele inteiro, não é isso? O diâmetro desse aqui é 40, tá certo? Centímetro. E o diâmetro desse outro aqui é 60 centímetros. Ok? Ó?
Os discos 1 e 2 de diâmetro 40 centímetros e 60 centímetros, respectivamente, são conectados por uma correia inextensível, como fosse uma corrente, e giram em movimento circular uniforme. Se a correia não desliza sobre os discos, a razão da velocidade angular de um e a velocidade angular do outro, que ele chamou de 2, é. Muito bem. O que eu sei? Eu sei que a velocidade linear do 1 é igual à velocidade linear do outro. E eu sei que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E a velocidade do outro vai ser a velocidade angular do disco 2 vezes o raio 2. Pessoal, ele quer quem? Ele quer a relação aqui, ó, entre a velocidade angular de um sobre a do outro. Mas vamos fazer o seguinte, vamos substituir o que nós temos. Pessoal, eu tenho o raio do 1? Tenho não, mas eu tenho o diâmetro é 40, o raio não é metade do diâmetro, então eu vou dizer que o raio aqui é quanto? 20. Pronto, tá certo? E do outro, velocidade angular do 2 vezes quem? O raio desse aqui. Eu tenho o diâmetro dele é quanto? É 60. Então o raio vai ser quanto? 30. Pronto. Ah, ele quer a velocidade angular do 1 sobre a velocidade angular do 2. Pronto. A velocidade angular do 1 está aqui. A velocidade angular do 2 vou descer dividindo. Do outro lado ficou quem? 30. E desse lado aqui ficou quem, gente? Ficou 20. Pronto. Ó, o 20 desceu dividindo. Fazendo esse... Cortando os zeros, vão ficar velocidade angular do 1, velocidade angular do 2 é igual a 3 sobre 2. Pronto, tá aqui a nossa resposta, tá certo? Arrumadinha. Tá bom? Compreendido? Tranquilinho? Vamos lá, vamos para frente. Então, pessoal, agora vamos chamar a atenção para quando essas circunferências são conectadas através do mesmo eixo. A gente chama de sistema coaxial. O sistema coaxial está aqui a figura mostrando, tá bom? Eu vou aqui usar o super, na verdade, o PET para a gente ver uma simulação. Olha só a situação aqui. Essa joaninha e esse besouro verde, eles estão ao longo desse raio, só que a distância do centro aqui, olha, para a joaninha, ou melhor, para esse besouro verde, é menor. Então, o raio daqui é menor do que esse outro raio aqui. Quando eu colocar elas para girar, vou ver se eu coloco mais rápido um pouquinho. Saiu aqui, peraí, deixa eu parar aqui. Pronto. Vamos lá, Joaninha, vamos lá. Pronto. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que observe o seguinte. A velocidade linear, que está representada por essas setinhas verdes, vetores verdes aqui, são diferentes. Por quê? Lembra que a velocidade linear é quem? Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Quanto maior for o raio, maior vai ser essa velocidade linear, tá bom? Por isso que o vetor aqui da Joaninha, ele é maior. Agora observe também o seguinte. Se eu perguntar para vocês quanto vale a velocidade angular dos dois insetos aí, ó, velocidade de giro, serão o quê? Iguais ou diferentes? Serão iguais. Por que serão iguais? Ó, observe, quando a Joaninha, vou marcar ela aqui. Quando a Joaninha passar aqui, o besouro também passa. Quando a Joaninha der uma volta completa, isto é, quando ela estiver passando de novo aqui onde está o mouse, o besouro também está. Então, ele tem o quê? Implica dizer que eles têm a mesma velocidade angular. Por quê? Porque estão fazendo parte do mesmo disco. O sistema coaxial não é diferente, é exatamente o mesmo. Isto é, quando esse disco fizer um giro, esse outro tem feito o mesmo giro. Então, a primeira coisa que eu sei é o seguinte, que a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B.
Sendo que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, se eu quiser isolar isso aqui, ó, esse raio desce dividindo. Foi isso que foi feito aqui. Então, a velocidade angular vai ser V sobre R. Então, para A, vou escrever VA sobre RA. Para B, vou escrever VB sobre RB. Pronto, está aqui a relação entre eles. Certo? Tudo bem. Uma observação que foi colocada aí é que a frequência de A é igual à frequência de B. Sim, porque a frequência depende de quem? A frequência, ela depende da velocidade angular. Ela gira com que frequência, com que velocidade angular. Se as velocidades angulares são iguais, tá certo? Implica dizer que a frequência também serão iguais. Vamos fazer mais umas questões em relação a isso. Olha só. Essa questão vai lhe dizer o seguinte. Na figura estão representadas duas polias, A e B, com raios RA e RB acoplados por um eixo. Pronto, está aqui os dois discos ligados no mesmo eixo. É correto afirmar que as velocidades angulares dos pontos periféricos da polia A são iguais às dos pontos periféricos da polia B? Ou seja, para os pontos aqui nessa polia, na extremidade dessa e na extremidade dessa, essas velocidades angulares são iguais ou diferentes? Acabamos de discutir que eles fazem parte, estão conectados ao mesmo eixo, na medida que um girar, o outro gira com a mesma frequência, consequentemente com a mesma velocidade angular. Então, o item A já nos responde a questão. Próxima questão vai dizer o seguinte: engrenagens, tá certo? A engrenagem A, acionada por um motor, gira com velocidade angular. Aí eu vou anotar aqui, ó, velocidade angular de A é igual a 30 radianos por segundo. Radianos por segundo. Sabendo que o raio de B é igual a 2 vezes o raio de A e que o raio de C é igual a 1,5 vezes o raio de A. Determine os sentidos, ele está querendo primeiro o sentido de rotação, e depois ele quer as velocidades angulares das engrenagens B e C. Ele quer saber a velocidade angular de B e a velocidade angular de C. É isso que ele quer saber, além de sentido. Vamos primeiro para o sentido. Observe, essa aqui, essa catraca A, ela está indicando que a velocidade angular está nesse sentido anti-horário. Olha, se ela está no sentido anti-horário, vai forçar os dentes dessa catraca aqui girar em que sentido? Para cá, olha. Confere comigo, ó. Se essa aqui está girando nesse sentido, esse dente aqui vai empurrar esse aqui para baixo, vai girar nesse sentido. Então, isso aqui é o quê? O sentido horário. Horário. Ótimo. E esse aqui, C. Olha, se essa catraca está girando no sentido anti-horário, isso aqui está empurrando esses dentinhos aqui para cima. Implica dizer que esse aqui vai girar nesse sentido, que também é horário. Certo? E a do meio já está bem explícita aí, que é anti-horário. Pronto, abreviando. Anti-horário. Então, horário, anti-horário e horário. Ok? Agora vamos nos preocupar em resolver a parte do que ele fala aí em relação à catraca. O que eu sei? Que a velocidade, elas estão conectadas uma à outra. Então, eu vou começar com a velocidade linear de A, vai ser igual à velocidade linear de B. Onde a velocidade linear de A vai ser a angular de A vezes o raio de A. E a de B vai ser a velocidade angular de B vezes o raio de B. Vamos lá. Quem é a velocidade angular de A? Ele forneceu aqui, ó, 30. O raio de A, não sei, vou deixar do jeito que está. Velocidade angular de B, quero saber. E o raio de B, quanto? Ó, o raio de B é 2 vezes o raio de A, olha. 2 vezes o raio de A. E aqui eu faço corte de quem? Dos raios. Conclusão. Conclusão que a velocidade angular de B é igual a 30
e esse 2 aqui vai descer dividindo, portanto, 15 o quê? Radianos por segundo. Resolvida a primeira parte, ó, tá aqui, ó, 15 rádios por segundo. Vamos resolver a outra parte? A outra parte, a gente vai desfazer o seguinte, vou destacar aqui o azul aqui. Então, eu posso dizer que a velocidade de A é igual a linear, é igual à velocidade de C, onde a velocidade linear a velocidade de A vai ser angular vezes o raio A. E C vai ser angular de C vezes o raio C. Velocidade angular de A, eu já tenho que é 30. O raio de A, chamei de RA. De C, quero saber. E o RC é quanto? É 1,5 RA. Vou cortar quem? Isso aqui novamente. Para fechar isso aqui, a velocidade angular de C vai ser 30 dividido para 1,5. Vai dar quanto? 20 rad por segundo. Ok? E, consequentemente, a gente fecha, tá bom? Essa questão do movimento circular. E aqui eu deixo um resumo para vocês. Para qualquer coisa, vocês printam a tela e tem essa referência desse resumo aqui, ó. As velocidades angulares, as equações lá do movimento circular, a aceleração centrípeta, as frequências, as relações todas elas. E aqui quando elas estão acopladas, isto é, quando elas estão conectada pelo eixo, conectada por uma corrente, uma correia, como queira, certo? Tá aí o resumo. Vocês podem pausar o vídeo e fazer os prints necessários ou fazer as anotações, que é sempre melhor você fazer as suas anotações, porque registra tanto no papel quanto fixa mais ainda no nosso raciocínio. Ok, pessoal? Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.